cada 5 brasileiros, um está obeso e mais da metade da população está acima do peso. Para a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é um dos problemas mais graves a ser enfrentado. Nessa reportagem especial, nós conversamos com o médico André Pierro, que vai tirar muitas dúvidas sobre esse assunto, como, por exemplo, as doenças que podem ser agravadas pela obesidade, o que fazer para melhorar a qualidade de vida e também sobre a cirurgia bariátrica. Acompanhe a entrevista. Doutora, a gente tem visto com o passar dos anos, né, que o número de pessoas que estão acima do peso é cada vez maior. E o número de obesos também está crescendo muito aqui no Brasil, né? Isso é preocupante? Demais, Débora, demais, né? A gente está vivendo uma situação que a gente chama de epidemia da obesidade, né? De algumas décadas para cá, né? Principalmente nas últimas 3 décadas, está acontecendo essa questão do ganho de peso enorme da população, né? Eu costumo dizer que a gente, infelizmente, copia muitas coisas do mundo inteiro, né? E o país mais que a gente tende a copiar são os Estados Unidos da América, né? Que é um país extremamente desenvolvido, né? Há muitas décadas tem dominado a questão socioeconômica a nível mundial, só que a parte alimentar americana é péssima, né? E, infelizmente, a gente tem copiado o padrão alimentar dos Estados Unidos, onde a obesidade lá atinge mais do que 50% da população, né? Aqui nós estamos em mais de 25%, 26% da população obesas, né? E quando a gente fala em obesidade grave, né, que a obesidade é mais da minha área, da parte da cirurgia bariátrica, que tem alguns graus de obesidade, de acordo com alguns critérios que a gente pode falar nessa entrevista, mas a obesidade grave, que necessita até tratamento cirúrgico, é por volta de 5% da população, né? Então, você vê uma população de, vamos supor, do Brasil inteiro, que tem 220 milhões de habitantes, quando a gente fala de 5% da população, são quase 10 a 15 milhões de pessoas com uma obesidade muito grave. Então, imagina a cidade de São Paulo, com pessoas extremamente obesas, com obesidades incapacitantes. Então, a coisa está realmente virando uma epidemia. E a obesidade começou a ser tratada como uma doença há muito pouco tempo, né? Ótima pergunta, ótima sua pergunta. Porque, assim, a obesidade sempre foi vista como uma forma de um erro da pessoa, né? A culpa é só específica do paciente, da pessoa obesa, né? Por exemplo, eu sou formado há 26 anos, né? Então, na minha época, a gente via que a obesidade era um erro alimentar, um erro nutricional, mas não era visto como uma doença, e sim causas de doença, mas não era tido como uma doença. Hoje em dia, de 20, 30 anos ou menos para cá, a gente está interpretando ela como uma doença, e por sua vez como a base de uma doença que causa outras inúmeras doenças, como pressão alta, diabetes, problemas hepáticos, aumento de gorduras no sangue, problemas articulares, problemas de autoestima, uma série de outros, vários tipos de câncer. Hoje em dia a gente tem relacionado mais de 10 até 12 tipos de cânceres cientificamente comprovados em relação à obesidade. Até recentemente, essa sua pergunta é tão importante que está tendo um encontro internacional sobre a obesidade e um dos papas de endocrinologia do mundo tem focado nessa questão simples de fazer com que a classe médica interprete a obesidade como uma doença. Porque entre nós médicos mesmos, muitos de nós médicos interpretamos a obesidade como uma falha do paciente. E não é. Tem que ser encarado como uma doença e tem que ser tratada como uma doença. O senhor falou muito da alimentação, né? A alimentação, a qualidade de vida, né? Como, por exemplo, a prática de atividade física, tudo isso faz diferença? Totalmente, totalmente. Eu costumo citar um exemplo dos meus pacientes que lembra do Faustão, né? Aquele apresentador, que ele falava uma coisa engraçada, que todo gordinho é mentiroso, né? Então, às vezes a gente recebe pacientes que falam assim, doutor, eu não sei por que eu sou obeso, eu não como tanto. Aí eu sempre falo essa frase para o paciente, né? Então, assim, essa questão de que a pessoa come bem e é obesa, isso aí é mito, não é verdade. Então, realmente,
a parte nutricional, não vou dizer que é 100%, porque lógico que tem questões metabólicas, tem questões hormonais, tem outras questões psicológicas, mas a questão nutricional é importantíssima, porque não é possível você engordar sem comer calorias em excesso, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante, quando a gente fala em questão genética da obesidade, muitas pessoas interpretam de uma outra forma e eu também incluo nelas. Por exemplo, muitas crianças já nascem com excesso de peso, entram na primeira infância, na segunda infância e na puberdade já obesas. E quando você vai fazer o interrogatório para a mãe dessa paciente, ou para a própria paciente, ela fala que a mãe engordou 20, 25 quilos na gestação. Então, a oferta nutricional da criança, quando ela estava intrauterina, ela já era enorme. Então, ela já nasceu maior do que o peso normal, mais pesada, e ela viveu, a culpa exatamente foi até do intraútero, da alimentação da mãe, entendeu? Então, ela já nasceu obesa. Então, a questão não é tão genética. A questão era alimentar da gestante, da mãe. Então, é uma coisa muito complexa. O senhor falou antes sobre algumas doenças, né, que são causadas pela obesidade. Então, não é só a preocupação com o excesso de peso, mas as consequências que isso pode trazer para o nosso corpo. Há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, até para a gente poder operar o paciente, fazer a cirurgia da obesidade, cirurgia bariátrica, eram consideradas 4 principais doenças associadas, que são a hipertensão arterial, né, a pressão alta, a diabetes, o problema da apneia do sono, que é aquela pessoa que tem um sono muito ruim, que não consegue dormir direito porque acorda pela falta de ar, e doenças articulares graves, né? Artrose, artrite. De uns 3 a 4 anos para cá foram reconhecidas muito mais doenças associadas, em torno de mais ou menos 20 a 25 doenças. Eu vou citar algumas, não todas, mas, por exemplo, doença do refluxo, a esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, varizes, hemorroidas, impotência sexual, né? Que mais? Problemas cardiovasculares, AVCs, como derrames, doenças pulmonares, asmas, problemas de bronquite ou asma, que a pessoa não consegue melhorar tanto por conta do excesso de peso, disfunções sexuais, né? Infertilidade. Então, tem uma série de doenças que não melhoram se a pessoa não perder o peso. Bom, doutor, vamos então falar um pouquinho da bariátrica, por exemplo. Muita gente, só falou que só 5% da população pode fazer, né? Poderia passar por esse procedimento. Tem indicação. Mas tem indicação. Em muitos casos, só a bariátrica que resolve mesmo, né? A gente até conhece algumas pessoas ou vê algumas pessoas falando, olha, eu não consigo emagrecer. E aí, quando fazem a bariátrica, conseguem realmente perder esse peso, né? A bariátrica também ajuda a voltar com essa qualidade, a ter de novo essa qualidade de vida. Porque em alguns casos só a bariátrica que resolve. Então, porque assim, quando a gente está falando de excesso de peso, grande excesso de peso, a gente está falando não de 10 ou 15 quilos, a gente está falando de 35, 40 ou 50 quilos. E tem estudos científicos que mostram que essas pessoas que estão com excesso de peso muito grande, isso é calculado através do índice de massa corporal, que eu posso falar para você, aliás, até melhor que a gente fale, o cálculo da obesidade é sempre feito através do índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, onde as pessoas acima de 35 e 40 de índice de massa corporal, elas são consideradas obesas graves. Então, são pessoas que têm 30, 35, 40 quilos. Para ficar mais fácil, do ponto de vista didático, vamos pensar, uma pessoa que tenha 1,60 m, né? E tenha 100 quilos, ela já tem indicação, né? Ou se ela tiver 90 quilos, 1,60 m, mas tem diabetes, tem pressão alta, também tem indicação, né? Então, assim, essas pessoas que foram comparadas cientificamente, apenas 5% dessas pessoas obesas conseguem perder peso sem a cirurgia. Como? Comendo direito, fazendo atividades físicas. É um processo demorado, lento, mas, porém, só 5% conseguem ter eficácia a longo prazo. Todas as pessoas conseguem emagrecer,
mas só apenas 5% conseguem manter-se com peso adequado por mais de 4, 5 ou 10 anos, né? A gente não fala em cura da obesidade, a gente fala em tratar de uma forma efetiva. Por outro lado, a cirurgia bariátrica, ela tem um índice de sucesso mais do que 75% a 80%. Daí você deve perguntar assim, pô, então não é todo mundo que emagrece com bariátrica? Na verdade, nos primeiros 2, 3 anos, quase que 100% das pessoas emagrecem sim. Porém, a gente tem que ver a longo prazo, depois de 4, 5, 6 anos, onde realmente tem uma taxa de insucesso, ou seja, 20, 25% das pessoas voltam a engordar. E voltam a engordar por quê? Muitas pessoas perguntam, o estômago que ficou pequeno aumentou? Isso também é muito mais mito do que verdade. Não. A pessoa volta a se alimentar de uma forma inadequada, não faz mais as atividades físicas que foram orientadas pela equipe multiprofissional, pela nutricionista, pelo educador físico, pelo médico, pelo endócrino, e esquecem. E gradativamente voltam a ganhar peso ano a ano. Voltam a ganhar 5 quilos por ano, no outro ano mais 5, em 4 anos ela ganhou 20 quilos. Então a pessoa perdeu 40, em 4 anos ganhou 20. Quase que voltou tudo. Então precisa de uma disciplina, mesmo com a cirurgia bariátrica. Doutor, então nessa luta, né, contra a obesidade, contra essa doença que tem crescido cada vez mais, qual que é a principal ferramenta mesmo? O que a gente tem que falar? É melhorar os nossos hábitos, né? Depende de cada um de nós? Depende de cada um de nós, realmente. E depende de uma educação desde a infância, sabe? A questão de educação alimentar, desde do início da vida, desde quando a pessoa está na pré-escola, a criança está na pré-escola, comer de uma forma adequada, a fazer atividades físicas de uma forma como uma disciplina mesmo escolar, entendeu? Isso para a vida inteira. Porque também tem índices, a medicina é uma ciência, a gente trabalha sempre através de pesquisas e dados científicos, né? E tem dados que, quando a criança entra na puberdade obesa, ela tem cerca de 80% de chance de ser um adulto obeso também. Então, a gente sempre tem que corrigir a questão de peso na primeira infância, até os 7, 8 anos de idade da criança. Passou disso, começa a ter muita dificuldade para a pessoa ter a perda de peso. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligado aqui na programação do Hit Notícias, sempre com muitas dicas de especialistas com os mais variados assuntos. Até mais!